eu disse 4 coisas. Essa polêmica aí da história de se o PT foi solidário, foi aberto, democrático, acessível às novas lideranças ou não. Acho que teve uma polêmica interessante hoje de manhã, acho que isso é legal. Acho que a polêmica não precisa ser resolvida aqui e nós temos um monte de polêmica para resolver, porque é natural que a gente fale sobre esse tema, porque nós estamos ligados à juventude, à UNE, ao movimento estudantil, mas a gente acaba confundindo muitas vezes o movimento e o partido. E o partido, seja no governo do Lula, da Dilma ou na história do PT, não resolveu um monte de coisa, né? Hoje nós falamos das questões de sustentabilidade, meio ambiente, as idas e vindas do PT. A gente pode falar sobre reforma urbana, né? Questão do uso e ocupação do solo. A gente pode falar sobre a relação com os movimentos sociais. É isso, o PT tem um monte de problema a ser resolvido, né? E aí, sem fazer aquela história de que precisamos fazer autocrítica, etc., historicamente o PT nunca fez uma grande avaliação da sua trajetória histórica, né? Do que a gente precisa avançar, do que a gente precisa reconhecer os erros, os acertos. Isso é uma coisa que está completamente em aberto, né? E eu acho, aí já indo para o segundo ponto, que nós aqui não temos que ter uma resolução. Acho que o grande objetivo aqui nosso é o seguinte, é apontar essa vontade de continuar construindo, né? O PT, porque aqui quem não é petista já foi, né? Então pega lá o Juliano, hoje não é mais petista, o Eugênio, não são de carteirinha, né? Mas estão aqui não só por causa da amizade, mas por causa de uma história, e a história tem a ver com o PT, né? E ainda naquela zona cinzenta de altamente influenciáveis. Então eu acho que a gente tem que ter essa contribuição. A terceira coisa é o seguinte, dentro dessa lógica de não tem que ter um texto, acho que a maior resolução nossa é aquilo que a gente vem apontando. O PCdoB que está comandando a UNE nos dias de hoje, nos apagou da história. Eu acho que nós temos obrigação, temos que ter vergonha na cara de botar a história no seu devido lugar. Se é com livro, com blog, com e-book, com a puta que pariu, nós temos que fazer, né? Outro dia eu fui fazer um debate numa escola, aí era, o Hamilton foi vice-presidente da UNE e tal, vou lá. Aí os caras estavam com a xerox do livro do PCdoB. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma atitude stalinista, né, onde eu fazia parte da... Porra, só faltou isso, né? Então, eu percebi o seguinte, o que eu quero? Eu quero que um dia meu filho, que tem 12 anos, quando ele estiver na universidade e fala assim, eu vou fazer um mestrado sobre o movimento estudantil, ele vai numa fonte de informação acadêmica e ele descubra a gente, certo? Então, eu acho que tem que fazer um blog legal, a gente reunir as maiores informações. Tem no acervo do Edgar Lenroth, tem não sei o que aonde na UFRJ, tem esse livro do Daniel Arão, tem esse livro de não sei quem. Se a gente fizer isso, nós estamos fazendo uma puta contribuição. E o resto abre, todo mundo grava um vídeo, um depoimento, escreve, aberto. É a cara da gente, certo? E a quarta coisa, para acabar, para eu ser rápido, eu quero elogio depois. Essa ideia de fazer o próximo encontro na casa dos adversários é do caralho. Entendeu? Porra, vamos com um caminhão de som, um trio elétrico na frente, fazer uma balbúrdia. Eu gostei pra caramba. Acho que, independente da gente fazer outras coisas, nós temos que ocupar o espaço, né? Para ir na sede da ONU, sei lá onde é que é o melhor lugar. O simbolismo tem que dar. A gente se forjou com o slogan, é preciso ousar. E agora que os caras apagaram a gente da história, nós não vamos dar nenhuma ousadinha? Tá ficando velho? E moção de repúdio à história da terceira idade aqui. Perfeito. Próximo. Vou falar daqui, senão o pessoal que está ali não ia ver.
Bom, muitos aqui eu não esbarrei, alguns eu esbarrei. Eu militava no movimento secundarista, primeiro na UJS, e a gente tinha bastante formação política, e depois a gente teve um racha, a gente fez a OJL aqui no Rio de Janeiro, e depois eu entrei para o PT, alguns entraram, enfim. E aí a gente não se conhece tão bem, porque quando eu fui para o CA, porque eu era liderança secundarista, eu nem vou dizer para vocês quem eram os meus colegas de CA do PT, que aí eu preferi, para não criar mais conflito, eu preferi dar uma voltinha, ser feliz. Mas, assim, eu vou falar para vocês uma questão que eu estou aqui hoje porque eu acho que me angustia bastante toda a situação política. Na verdade, dentro do governo Lula já estava angustiante, e aí houveram alguns fatos onde ainda tentei, dentro do PT, porque eu tive um tempo fora do Brasil, não sei o quê, e aí quando eu voltei e comecei a participar da cultura, como uma proponente, como uma produtora, enfim. E aí, assim, a gente tentou... eu lembro que teve um núcleo chamado Biolutas, a gente tentou fundar um núcleo chamado Biolutas, que eram o André Barros, a Ivana Bentes, o Henrique Antoine, enfim, uma galera que estava querendo discutir, porque aqui no Rio de Janeiro, a secretaria que estava com o Bittar, que é uma pessoa querida nossa, estava cumprindo aí uma série de desalojamentos, né, na população, e a gente estava querendo levar uma discussão de biopoder mesmo, uma discussão, por isso chamava Biolutas. A gente estava querendo levar uma discussão que unisse várias áreas. Tivemos uma resistência muito grande do pessoal da cultura. Alguns vieram e falaram: a gente tem que assumir que a gente não tem formação política e tal. E aí tivemos uma resistência muito grande. E, enfim, foram algumas últimas tentativas, como também tiveram encontros. E aí, quando eu fui nos encontros tentando levantar algum debate, eu vi um clima meio de boiada, assim. Aquele clima de boiada que a gente conhece, né? Vão os delegados, e quando a gente quer dar uma agitada na discussão, não tem como discutir. Então, foram as últimas tentativas. E aí, assim, a primeira questão que eu tiro quando a Ana falou do PSOL, de como as coisas estão hoje em dia, que essa juventude... Na verdade, assim, eu voltei para a academia há poucos anos atrás, e aí eu dei uma sentada e percebi uma coisa: uma revolução aconteceu e a gente não se deu conta. A gente não se deu conta porque, assim, lá no fim dos anos 80, eu estava no Instituto Cajamar fazendo formação política, e o PT trouxe isso muito mais legal do que o PCdoB, porque a gente fazia formação política junto com atividades teatrais, enfim, com vivências, com festas, com coisas bem legais. Agora, essa revolução que aconteceu... é uma revolução que, não sei se vocês ouviram, tipo, o Bauman falando das reformas dentro as reformas administrativas que começaram, que é o neoliberalismo dos anos 90. Só que isso é uma coisa para a gente perceber que, na verdade, essas reformas administrativas nas empresas, elas criaram uma situação de competição permanente e elas começaram a minar a organização coletiva. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando que a gente entrou num clima de individualidade, de competição cabeça a cabeça, maior ainda, porque uma das coisas que a gente deve discutir, quando a gente vê lá os Panteras Negras nos Estados Unidos, a gente deve discutir também a esquerda, né? Porque, assim, quando a Ana falou de todos os pormenores que eu não estava entendendo direito, por que essa mágoa com o PCdoB, com não sei o quê, entendi um pouco, estou entendendo um pouco. Também acho importante refazer a história, mostrar, né, o que foi apagado e tal. Agora, uma angústia que eu tenho grande é que a gente precisa entender como que a gente vai se unir, sabe? Como que a gente vai, como esquerda, se unir? Porque o Lula, quando ele foi eleito a primeira vez, foi uma linha, sabe? Foi uma coisa da esquerda unificada, né? Com todas as suas divergências. Então, assim, a gente tem hoje um problema que é ideológico, e essa transformação a gente não percebeu, porque foi nos anos 90, a gente estava militando e construindo o PT, não sei o quê. Quando eu voltei, eu vi que nos anos 2000, as pessoas que se aproximaram do PT
muitos eram muito oportunistas. Eram as pessoas que... E essas pessoas que eram oportunistas e não tinham nenhuma formação política, não tinha nenhuma compreensão ideológica. Sabe, é uma questão de você ter visão de mundo. Então, eu vi dentro do PT, por exemplo, na cultura, nessas situações, eu vi que as pessoas que estavam ali esquentando uma cadeirinha sei lá, como chama? Não só no espaço institucional, estou falando da direção do PT. As pessoas que estavam ali esquentando uma cadeirinha, elas ficavam, e também no espaço institucional, elas ficavam uma puxando o tapete da outra. Sabe? E tipo assim, isso é normal? É normal? Não, em termos, né? Porque assim, a gente estava ali querendo fazer um núcleo para discutir política, chamamos o pessoal da direção, e o pessoal da direção falou, não, realmente a gente não tem formação política no PT, a gente precisava ter. Sabe, as pessoas precisam ter uma compreensão ideológica, senão sabe, como é que a gente vai se unir? Como é que a gente vai separar o joio do trigo? Como é que a gente vai separar que tem uma hora que a gente precisa se unir para determinadas questões, assim, botar de lado algumas divergências e também pode quebrar o pau com as divergências, sabe? Não, vocês estão querendo apagar a gente da história. Ok, sabe, é justo, mas assim, a gente precisa fazer isso. Então, o que eu sugiro, para não me alongar muito, é que a gente realmente pense no que vocês estão querendo fazer, que a gente também já comentou do movimento estudantil, secundarista, a gente quer mostrar, assim, essa parte da nossa história, né? A gente quer mostrar que a gente fez história, e não é por uma questão de ego, eu acho que é uma questão de inspirar. Nós tínhamos uma ideologia, nós tínhamos sonhos, eu espero que continuemos, né, que a gente continue tendo esses sonhos, e é isso, assim, vou terminar citando o Sérgio Sampaio. Há quem diga que eu dormi de touca. Como é que é? Há quem diga que eu dormi de touca, que eu dei bobeira, que eu não sei de nada e que não vi saída, que eu corri de modo quando o pau quebrou. Eu, por mim, queria isso e aquilo, 1 quilo mais aquilo, 1 quilo menos isso. Então é isso tudo e não é nada disso. Eu quero todo mundo nesse carnaval. Eu quero botar o bloco na rua, brincar, botar pra ferver. Então é isso.